Pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará, que respeito para com Deus, que luta devemos travar no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Olá, eu sou o Padre Ademir Nunes Farias, da Diocese de São José dos Campos, e quero refletir com você um pouquinho sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, Gaudete et Exsultate. E para isso, anteriormente, é necessário conhecermos um pouquinho dos documentos da Igreja Católica. A Igreja tem uma série de documentos de pesos diferentes, com objetivos próprios, e por isso é preciso nós conhecermos um pouquinho, né, o que diferencia, por exemplo, uma carta encíclica de uma exortação apostólica ou de um moto próprio, de uma carta apostólica. São documentos diferenciados, com objetivos diferentes e com pesos também diferentes. Então vamos compreender um pouquinho do significado de cada tipo de documento da Igreja. Então, nessa primeira parte desse nosso estudo, vamos falar sobre aqueles documentos de um modo geral. Num segundo momento, nós vamos focar em explicar também a diferença que existe entre os gêneros de documentos propriamente no Concílio Vaticano II. Bem, um primeiro gênero de documento pontifício, de documento da Igreja, é a que nós conhecemos como carta encíclica, ou simplesmente encíclica. A carta encíclica é um documento pontifício que é dirigido, em primeiro lugar, aos bispos, e isso não para um grupo de bispos de uma determinada região, não, para todos os bispos do mundo inteiro. E por meio dos bispos, essa carta encíclica deve chegar a todos os fiéis. A encíclica é usada pelo Papa para exercer o seu magistério ordinário. Trata de matéria doutrinária, e isso em variados campos. Matéria doutrinária no campo da fé, dos costumes, do culto, da doutrina social, da moral, de um modo geral, sobre vários temas, sobre vários campos da doutrina católica. A matéria que é contida numa carta encíclica não é formalmente um objeto de fé.
mas a ela se deve o religioso obséquio do assentimento exterior e interior, ou seja, aquilo que é colocado numa carta encíclica deve ser levado em consideração por cada fiel católico. Não pode ser ignorado. Ainda que não seja um documento de doutrina especificamente, mas traz ali um conteúdo doutrinário que deve ser levado em consideração e deve ser seguido por todo fiel católico. Então, esse termo epístola encíclica provavelmente foi introduzido pelo Papa Bento XIV ele que foi chefe da igreja, cabeça visível de Cristo, entre os anos de 1740 e 1758. Então, alguns exemplos de carta encíclica ou de simplesmente encíclicas. A Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, que falava sobre a questão operária. Também a Casti Connubii, do Papa Pio XI, que falava sobre a moral conjugal, que fala sobre a moral conjugal. A encíclica Mediator Dei, do Papa Pio XII, que fala sobre a liturgia. A encíclica Humani Generis, também do Papa Pio XII, que fala sobre alguns erros que ameaçam a fé. A encíclica Laborem Exercens, do Papa João Paulo II, que fala sobre o trabalho humano. E ainda, do Papa João Paulo II, a encíclica Fides et Ratio, que fala sobre as relações entre fé e razão. E depois destes, tantas outras encíclicas, né? Depois do Papa João Paulo II, também o Papa Bento XVI escreveu encíclicas, né? E também o Papa Francisco, no seu magistério, já tem escrito encíclicas. Então, esse é o que significa, ou o que contém a chamada carta encíclica ou simplesmente encíclica. Um outro gênero de documento pontifício é a chamada Carta Apostólica. Sob essa denominação de Carta Apostólica, nós podemos compreender duas espécies de documentos do Papa. Primeira, a Epístola Apostólica. E depois, aquela que chamamos de Litterae Apostolicae. A Epístola Apostólica, ela trata de matéria doutrinária, mas de caráter menos solene do que a encíclica. O documento é sempre dirigido aos bispos e, por meio deles, a todos os fiéis. Então, assim, nós temos alguns exemplos de cartas apostólicas. Temos a Mulieris Dignitatem, do Papa João Paulo II, que fala sobre a dignidade da vocação da mulher. Esse tipo de documento pode, sim, conter algo de doutrinalmente definitivo. Então, por exemplo, nós temos também do Papa João Paulo II, que foi emitida no dia 22 de maio de 1994, a
carta apostólica chamada Ordinatio Sacerdotalis, que fala sobre a ordenação sacerdotal reservada exclusivamente a pessoas do sexo masculino. A segunda espécie de carta apostólica é a Litterae Apostolicae, que é usada para vários outros assuntos. Por exemplo, uma constituição que fala dos santos padroeiros, ou quando se vai promover novos beatos na igreja, algumas normas disciplinares também. Então se usa esse gênero de documento da carta apostólica como uma Litterae Apostolicae. Um terceiro gênero de documento pontifício é a chamada exortação apostólica. Vejam só, o gênero anterior era a carta apostólica. Agora nós estamos falando de exortação apostólica. Essa é uma forma de documento menos solene do que as encíclicas também. Antigamente era dirigida a um determinado grupo de pessoas. Por exemplo, a exortação apostólica Mente Nostrae, do Papa Pio XII, que foi dirigida exclusivamente para o clero, né? Esse termo, exortação apostólica, é usado atualmente no sentido mais amplo. Não somente como um documento para um determinado grupo de pessoas, mas também como recomendações feitas pelo Santo Padre, pelo Romano Pontífice, aos bispos, aos presbíteros e a todos os fiéis. E sobre quais temas? Sobre os temas mais diretamente relacionados a um grupo de pessoas. Como, por exemplo, as exortações pós-sinodais Familiares Consórcio, do Papa João Paulo II. Depois do Sínodo sobre a Família, o Papa emite a exortação apostólica, dando as orientações sobre o matrimônio e a família. Também a exortação Christo Fidelis Laeti, né? Os leigos, a exortação voltada para os leigos, para o papel do leigo na vida da igreja, para a importância do serviço do leigo fiel em Cristo na vida da igreja. Também a exortação Pastores Dabo Vobis, Dar-vos-ei pastores, também do Papa João Paulo II, que trata da vocação, das vocações e de modo muito particular da vocação sacerdotal. Enfim, uma série de documentos, de exortações dirigidas a todo o povo de Deus a respeito de uma situação concreta, discutida normalmente num sínodo de bispos, né? Tivemos muito recentemente uma exortação apostólica do Papa Francisco, depois do sínodo das famílias, também, né? Amoris Laetitia. E agora, né, esta exortação que queremos também falar um pouquinho de modo mais aprofundado depois, que é a Gaudete et Exsultatio. É um documento muito importante, ainda que seja menos solene do que uma carta encíclica.
normalmente não traz diretamente uma orientação doutrinária, mas sim orientações práticas para a vida da igreja de um modo geral e daquele grupo mais especificamente ao qual é dirigida. Um outro gênero de documento pontifício é a chamada bula pontifícia. Esse termo refere-se não ao conteúdo e à solenidade de um documento pontifício, mas à apresentação desse documento, a forma externa desse documento. Ou seja, a bula é um documento que vem lacrado com um selo, uma pequena bola, que em latim se chama bula. Vem lacrada com um selo, com uma bola, com uma bula, que é feita de cera ou de metal. Se nós assistimos aqueles filmes de época, não é, em que os reis tinham seu anel e aquela cera é colocada sobre uma correspondência e ele marca com o seu anel, com o seu selo, com a sua marca, né, aquele documento, aquela carta, enfim. Então, a palavra bula se refere mais exclusivamente por causa do estilo desse documento que vem selado, marcado com o bolo, com a bula, com essa marca de cera ou metal, como nós colocamos, né? Em geral, esse metal é o chumbo, né? Que é derretido ali e marcado naquele documento. E assim, nós vemos que existem litterae apostolici em forma ou não de bula. Também existem constituições apostólicas em forma de bula. Então, os documentos, eles podem vir em forma de bula, ou seja, marcados com esse selo. Por exemplo, o documento Magnificentissimus Deus, né? E também aqueles documentos que são constituições apostólicas para a criação de novas dioceses, também vem em forma de bula, chamada bula papal, da criação da diocese tal. Então, esse estilo de documento. A bula mais antiga que se conhece é a bula do Papa Agapito I, no ano 535, que é conservada apenas em desenho. O mais antigo original que é conservado é do Papa Adeodato I, de 615 a 618, que foi o seu pontificado. Ainda um outro gênero de documento pontifício é chamada Constituição Apostólica. É um documento pontifício que trata de assuntos da mais alta importância. E assim distinguem-se dois tipos de Constituição Apostólica.
O primeiro é a Constituição Dogmática, que contém definições de dogmas. Por exemplo, a Constituição Apostólica de Pio XII, que nós citamos há pouco, Magnificentíssimos Deus. Constituição Apostólica esta, com a qual foi definido o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Um outro tipo de Constituição Apostólica é a Constituição Disciplinar. Essa diz respeito às determinações canônicas. Por exemplo, a Constituição Apostólica de João Paulo II, Sacrae Disciplinae Leges, que foi da promulgação do Catecismo da Igreja Católica de 1983. Também a Constituição Apostólica de caráter disciplinar, Pastor Bonus, de 28 de junho de 1988, que fala sobre a nova Constituição da Cúria Romana. E assim nós temos então dois estilos ou dois tipos de Constituição Apostólica: a Constituição Dogmática e a Constituição Disciplinar. Também bastante importante entre os diversos gêneros de documentos pontifícios ou documentos emitidos pelo Romano Pontífice, pelo Santo Padre, é o chamado motu proprio. O motu proprio é uma carta apostólica sob essa designação de Litterae Apostolicae. Ela é escrita em geral por própria iniciativa do Papa. Quer dizer, sem ter sido solicitado por nenhum interessado. O Papa toma a decisão de escrever aquela Litterae Apostolicae por sua própria iniciativa. Por exemplo, a Carta Apostólica de João Paulo II, Apóstolos Suos, de 21 de março de 1998. Ali ele trata sobre a natureza teológica e jurídica das conferências episcopais. Então, por própria iniciativa do Papa, ele pensa um tema e lança uma carta apostólica. E por último, nesse nosso primeiro momento de estudo, temos ainda o gênero de documentos pontifícios chamado decreto. O que é um decreto, afinal de contas? Bom, existem decretos gerais, existem decretos do Supremo Magistério da Igreja, existem decretos judiciais e existem decretos extrajudiciais. Os decretos gerais, no Catecismo da Igreja Católica, nos números 29 a 34, ali são apresentadas prescrições com o valor de lei, promulgadas por quem na Igreja tem poder legislativo. Quem tem somente poder executivo, ou seja, os dicastérios da Cúria Romana, os vigários gerais, os vigários episcopais,
só pode emitir decretos gerais executórios que regulamentam a execução da lei sem alterar a lei. Então, esses são decretos gerais. Existem os decretos do Supremo Magistério, que são aqueles decretos emitidos por um concílio ecumênico, com a presença do Papa, ou em comunhão com o Papa, ou decretos que são emitidos pelo próprio Papa, com valor para toda a Igreja. O Concílio Vaticano II produziu 9 decretos desses de Supremo Magistério. Vamos ter oportunidade, numa outra ocasião, de ver um pouquinho, pelo menos nominar os decretos do Concílio Vaticano II. É a decisão do Papa que dá valor preceptivo aos decretos dos dicastérios romanos. Os decretos do Papa tomam o nome de cartas decretais, litterae decretales, em latim. Existem também os decretos judiciais. Os decretos judiciais são vários que são emitidos pelos tribunais eclesiásticos no tratamento das causas judiciais. Já os decretos extrajudiciais são aqueles que, além dos decretos gerais, o bispo pode emitir também outros decretos, outros tipos de decretos, nomeadamente em causas de, por exemplo, separação conjugal, de recursos contra atos administrativos, ou de imposição ou declaração de penas canônicas. E assim, nós temos esse elenco com os vários tipos de documentos pontifícios que nos são colocados para o conhecimento e também aos quais devemos levar em consideração como católicos, ouvindo a voz de Cristo através da voz da Igreja. Meu caro, minha cara, começando então a nossa reflexão sobre esta exortação do Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, queremos absorver o conteúdo, a intenção, o desejo que o Santo Padre tem de que seja realizada na vida de todo cristão, de todo fiel, a alegria que vem do Senhor. Que a nossa vida seja uma exultação de alegria. Que a nossa vida seja cheia de alegria e de exultação. Então, essa exortação, Gaudete et Exsultate, é, na verdade, um chamado à santidade nesse mundo que nós vivemos.
num mundo cheio de desafios, num mundo cheio de situações que tentam nos afastar da verdadeira alegria, de situações que tentam perturbar a nossa vida cristã e de situações que exigem de nós uma postura verdadeiramente cristã, uma atitude verdadeiramente cristã. Por isso, essa exortação do Papa Francisco quer ser esse chamado à vivência da santidade no mundo atual. Santidade que não é uma coisa mágica, não é ter uma auréola aparente. Santidade que brota realmente das atitudes que nós tomamos segundo Deus, do nosso modo de proceder segundo Deus, da nossa luta cotidiana para viver segundo a vontade de Deus. Então, o Papa Francisco começa a sua exortação diretamente com a solicitação seguinte: Deus nos quer santos. Deus nos quer santos. E Deus espera que não nos resignemos com a vida medíocre, com a vida superficial, com a vida indecisa. Com efeito, o chamado à santidade está patente de várias maneiras desde as primeiras páginas da Bíblia. Se nós tomarmos as Sagradas Escrituras, nós vamos ver o chamado à santidade desde o início da Bíblia, desde quando Deus realiza a criação, que coloca os primeiros pais no jardim. Ali já existe um chamado à santidade. Chamado que os primeiros pais simplesmente ignoraram ao desobedecer à lei de Deus. Então, não é uma coisa nova. É algo que já desde o começo está na exortação de Deus ao seu povo. O chamado a ser santo, a viver a santidade. A santidade significa andar na presença de outro. Santidade significa relação. E relação com Deus, em primeiro lugar. Andar na presença de Deus. Ter uma vida em comunhão com Deus. Santidade significa conviver com Deus. Ter amizade com Deus. Ser amigo de Deus. Isso é ser santo. E essa amizade começa, de fato, no nosso batismo. Ali é o início de tudo. Ali é a porta que se abre para a vida cristã, da relação íntima com Deus. É ali que somos cumulados com as virtudes teologais, que recebemos o dom da fé, da esperança e do amor. Então é ali que começa a nossa vida de santidade. A santidade é, sem dúvida nenhuma, uma obra de artesanato paciente. Olha que expressão bonita. De artesanato paciente. Porque nós recebemos do batismo tudo o que precisamos para viver segundo Deus,
Mas a partir dali é preciso trabalhar pacientemente. É preciso fomentar pacientemente a amizade com Deus. É preciso desenvolver essa amizade com o Senhor. As ferramentas nos são dadas do batismo, mas é preciso colocar essas ferramentas em prática, em uso, e assim nós vamos nos tornando santos e vamos ajudando a santificar os outros também. É uma obra, a santidade, de artesanato paciente. Arte de aprender a amar e de aprender a ser amado por Deus. O primeiro capítulo dessa exortação apostólica, Gaudete et Exsultate, fala justamente do chamado à santidade. O Papa lembra que existem muitos tipos de santos. Muitas pessoas comuns que não foram inscritas nos livros de história, nem no cânon dos santos, mas que contribuíram fundamentalmente para mudar o mundo. Pessoas que passaram por este mundo e foram decisivas na mudança do mundo. Isso nos faz perceber, irmãos, que santidade significa fazer a experiência dos mistérios da vida de Jesus Cristo. Viver, morrer e ressuscitar como Cristo. E também viver, morrer e ressuscitar com Ele. Isso significa ser santo. Os santos não são somente aqueles que estão inscritos no cânon, aqueles que têm as honras dos altares. Ser santo não é algo de extraordinário, mas é algo que deve estar marcado no ordinário da nossa vida, que deve estar marcado no cotidiano da nossa vida. Então não é algo para poucos, ou para um grupo selecionado de pessoas. A santidade é para todos, sem exceção. Todos somos chamados a morrer e ressuscitar continuamente com Jesus. Somos chamados a reproduzir aspectos da vida terrena de Cristo através do nosso comportamento, do nosso modo de tratar as pessoas, da nossa postura no mundo, diante dos mais variados temas que são colocados diante de nós, a nossa postura diante desses temas, postura segundo Deus. Isso significa ser santo. A nossa santidade é medida também conforme a distância que nos mantemos das pessoas excluídas do nosso tempo. Quão próximos nós somos dos excluídos, daqueles que sofrem mais? Quão próximo nós somos dos mais pobres, dos mais necessitados, dos rejeitados do nosso tempo? Isso nos ajudará a medir o quanto nós estamos interessados e nos esforçando para ser santos. Nós somos todos chamados à santidade, irmãos. Todos. Não importa qual é o papel que nós estamos exercendo, ou a vocação a qual nós somos chamados, vocação particular, se somos chamados ao ministério, se somos chamados à vida conjugal, se somos chamados à vida consagrada,
Não importa o papel que nós exerçamos, todos somos chamados à santidade. Todos somos chamados a viver com amor, a praticar o amor, a dispensar aos outros o amor autêntico e cristão, o amor ágape, o amor de dar a vida. Todos somos chamados a oferecer também o nosso testemunho através do amor. Na entrega cotidiana que nós fazemos a Deus da nossa própria vida, na oferenda que nós fazemos a Deus do nosso dia, dos nossos trabalhos, do nosso cotidiano, do amor que nós dispensamos ao próximo, onde devemos enxergar o rosto de Deus, onde devemos ver o rosto transfigurado de Cristo, mas devemos ser capazes de perceber também o rosto desfigurado de Jesus. Sobretudo no sofrimento do nosso irmão, da nossa irmã. Devemos ter essa consciência de que existem hoje muitos desafios. Mas quanto maior forem os desafios, mais capacidade nós temos de crescer na santidade. Mais capacidade nós temos de exercer um papel de santidade, de sermos mais próximos de Jesus e, portanto, mais próximos dos irmãos. E isso através de pequenos gestos. Quando nos calamos, por exemplo, ao invés de dizer algo de ruim do nosso irmão. Quando freamos a nossa língua para não dizer maledicências, para não acusar o outro. Quando procuramos também ser pacientes com o próximo, aprendemos a cuidar do outro, a não colocar cargas pesadas sobre as costas e os ombros do irmão. Quando temos um coração misericordioso a ponto de acolher e exortar, é claro, mas em primeiro lugar acolher e amar o nosso próximo. Quando somos capazes de dizer palavras doces, singelas, ternas, sobretudo com aqueles que sofrem mais. Assim nós vamos cultivando a santidade. E por maiores que sejam os desafios, maiores também as oportunidades de sermos santos. Então, a santidade é aquilo que nos mantém fiéis à nossa identidade mais profunda. Lembra a exortação apostólica. É a santidade que nos mantém livres de qualquer tipo de escravidão. É a santidade que nos faz produzir frutos para a nossa vida e para a vida do mundo. E repito, santidade não é algo extraordinário. É para todos. É para ser vivenciada por todos. Nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. Ser santo não nos torna menos humanos. Não. Porque a santidade, ela se dá justamente nesse encontro verdadeiro, real, entre a nossa fraqueza e a grandeza de Deus. Entre os nossos limites e o poder da graça de Deus. Quanto mais santos nós formos, mais humanos nós seremos. Quanto mais santos nós formos, mais estaremos exercendo o nosso papel de ser humano. Quanto menos santo for alguém, menos humano é. Porque da falta da santidade
vem o pecado. E o pecado torna o homem menos homem. Torna o ser humano menos humano. A busca da santidade humaniza a pessoa. E faz a pessoa cada vez mais viver segundo Deus. Então nós temos essa necessidade de buscar, irmãos e irmãs, ser santos a cada dia. E algumas coisas nos ajudam a chegar a esse objetivo, a seguir em direção a essa meta. O estar só, por exemplo, em alguns momentos do dia. O silêncio que nós fazemos diante de Deus. Sim, porque quando nós silenciamos, externamente, nós podemos ouvir os gritos que existem internamente em nós. Os clamores que existem dentro de nós. E aí vamos aprendendo também a silenciar esses clamores, para que a voz de Deus se faça sentir em nós. Para que a presença de Deus se faça perceber dentro de nós, caminhando conosco. Alguns exercícios nos ajudam a fazer essa experiência e entrarmos realmente nesse caminho de santidade. Quando nós silenciamos, na nossa solidão, nós acabamos confrontando conosco mesmos. Acabamos confrontando com aquilo que realmente somos. E aí deixamos Deus trabalhar em nós. Deixamos o Senhor entrar em nossa vida e trabalhar em nós. Ser santo, irmãos, não é algo para poucos. É algo para todos nós. Para todos nós. É um chamado de Deus para todos nós. O Papa Francisco chama de santos ao pé da porta aqueles santos e santas que nós somos chamados a ser. Lembra muito bem que existem muitos testemunhos de homens e mulheres que passaram por esse mundo também fazendo bem, que foram reconhecidos pela igreja e que com o seu testemunho também nos animam. Mas e tantos e tantas que não são canonizados, mas que também são inspiração para nós, para seguirmos essa santidade que marca a nossa identidade cristã. Vejam só o que diz o Papa. Eu gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus, nos pais que criam seus filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir, nesta constância de continuar a caminhar dia após dia. Vejo a santidade da igreja militante. Esta é muitas vezes a santidade ao pé da porta, daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus. Ou, por outras palavras, da classe média da santidade. Da classe média da santidade. É claro que aqui o Papa não está falando de questão econômica, mas a classe média da santidade é aquilo que todos nós somos chamados a viver.
No céu, seremos plenos. No céu, estaremos vivendo em Deus. E já teremos chegado ao nível mais alto da santidade que é possível a um ser humano. Estaremos vivendo a vida em Deus. Aqui na terra, somos chamados a viver essa classe média da santidade, porque somos capazes. Somos capazes. E por isso nos recorda o Papa, para ser santo, não é necessário ser bispo, sacerdote, religioso, religiosa. Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade esteja reservada apenas àqueles que têm a possibilidade de se afastar das ocupações comuns, para dedicar muito tempo à oração. Não é assim. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. És uma consagrada ou um consagrado? Sê santo, vivendo com alegria a tua doação. Estás casado? Sê santo, amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, como Cristo fez com a igreja. És um trabalhador? Sê santo, cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho ao serviço dos irmãos. És progenitor, avô ou avó? Sê santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Estás investido em autoridade? Sê santo, lutando pelo bem comum e renunciando aos teus interesses pessoais. E aqui fica mais do que claro esse projeto de santidade que Deus tem para todos nós, sem exceção. Em cada estado de vida que nos encontramos, somos chamados a ser santos. A vida de santidade, meu irmão, minha irmã, não há dúvida que tem as suas exigências. A vida de santidade, não há dúvida que é também uma luta. A luta contra a tentação do mais fácil, por exemplo. Aliás, o próprio Jesus já tinha dito outra vez que ir para o céu era exigente. Ele disse, se esforcem para entrar pela porta estreita, porque aquela que é larga demais, que é fácil demais, essa leva à perdição. Então, entre tantas lutas que nós temos que enfrentar, a luta contra essa tentação do caminho mais fácil é uma constante. O Papa Francisco, no 2º capítulo da exortação Gaudete et Exultate, ele chama a atenção para alguns perigos à busca da santidade. O 2º capítulo é intitulado Dois Inimigos Sutis da Santidade. E ele nomeia esses dois inimigos: o gnosticismo e o pelagianismo. Gnosticismo e pelagianismo. São duas, como ele mesmo chama, falsificações da santidade. Já lá na igreja primitiva, eles estavam presentes.
no tempo da igreja primitiva, mas permanecem com o seu rosto moderno nos nossos dias também. São duas heresias que causaram muito estrago entre os cristãos no início da igreja e que continuam causando estragos hoje. Porque propõem um imanentismo antropocêntrico disfarçado de verdade católica. Esquecem que quem deve estar no centro é Deus e Cristo, mas acabam colocando no centro o próprio homem e o mundo, e com isso confundindo muitas pessoas. Estão disfarçados de verdades católicas, muitas vezes, exagerando a perfeição humana e se esquecendo da graça, supervalorizando o ser humano e diminuindo ou excluindo o papel da graça na vida do ser humano. Os gnósticos são aqueles que não percebem que a nossa perfeição se mede pelo amor que nós praticamos, pela caridade que nós realizamos, pelo desprendimento de nós mesmos por causa dos outros, pela busca de amizade com Deus, e não pelos dados que nós temos, pelos conhecimentos que nós adquirimos. Para os gnósticos, é o conhecimento que aperfeiçoa o ser humano. Quanto mais conhecimento, quanto mais sabedoria humana, quanto mais inteligência, quanto mais dados forem captados pela inteligência, pela memória, mais perfeita é a pessoa. Separando o intelecto do corpo, acabam reduzindo o ensinamento de Jesus a apenas uma lógica fria, uma lógica dura, que procura dominar todas as coisas. Mas a doutrina cristã não é um sistema fechado, privado de dinâmicas próprias capazes de gerar perguntas, dúvidas e questões. Assim pensam os gnósticos. Que não existe, na verdade cristã, ou na doutrina cristã, verdades absolutas. Para quem tem o pensamento guiado por qualquer gnosticismo, acredita que sempre é possível questionar, acredita que sempre é possível fazer novas elaborações, porque afinal de contas é o conhecimento, o desenvolvimento do intelecto e do conhecimento que dignifica a pessoa, que aperfeiçoa a pessoa. Já o pelagianismo se desvia da verdade também, porque atribui um poder excessivo à vontade do ser humano, supervaloriza o esforço pessoal do indivíduo. Embora os modernos pelagianos falem calorosamente da graça de Deus, mas dão a entender que a vontade humana é algo puro, perfeito, onipotente, a que se acrescenta aí a graça de Deus. Quer dizer, para os pelagianos modernos, o ser humano também é capaz de salvar-se sozinho,
pelo seu próprio esforço. A graça vem apenas como um auxiliar. Não é ela que faz, segundo esse pensamento. Não é ela que realiza a salvação. Ela apenas dá uma forcinha para o nosso esforço pessoal, o esforço humano. Quem pensa segundo o pelagianismo, ignora que nesta vida as fragilidades humanas não são curadas completamente de uma vez por todas, a não ser pela graça de Deus. É a graça que realiza a salvação e a perfeição na vida humana. É claro que a graça supõe a natureza, como a igreja sempre ensinou. A graça não nos torna sobre-humanos, de forma alguma. Mas a graça é a responsável por nos transformar progressivamente. Na nossa humanidade, nos transformar. E se nós recusarmos essa realidade histórica e progressiva, vamos acabar negando e bloqueando a graça do Senhor em nós. A amizade de Deus para conosco nos supera infinitamente. Não podemos adquirir a amizade com Deus só pelas nossas obras, pelas nossas capacidades, pelo nosso conhecimento. Nós adquirimos a amizade com Deus a partir do dom que nós recebemos de Deus. Por esse dom que nos é dado. Esse dom que brota da iniciativa do amor de Deus. É aí que nós nos tornamos mais humanos. É aí que nós adquirimos amizade com Deus. Pela graça que Ele concede à nossa natureza humana. Então o Papa apresenta também alguns sintomas do neopelagianismo no nosso tempo. Por exemplo, quando as pessoas supervalorizam a vontade humana e suas próprias capacidades. Então, a pessoa pode tender a alguns vícios, alguns sintomas. Por exemplo, a obsessão pela lei, o fascínio com as vantagens sociais e políticas, um escrupuloso cuidado com a liturgia, a doutrina e o prestígio da igreja, a vanglória que está ligada à capacidade de gestão, sobretudo de assuntos práticos, a atração excessiva pelas dinâmicas de autoajuda e realização autorreferencial, e também determinadas normas, costumes e formas de agir. Não se pode negar que tudo isso é muito importante. O cuidado com a liturgia, com as normas, com a lei, tudo é importante. Mas quando isso passa a ser uma obsessão na vida da pessoa, quando a pessoa procura essas coisas como uma forma de autoafirmar-se, aí está o grande perigo de supervalorizar
o que não precisa ser supervalorizado. Colocar acima da graça de Deus qualquer espécie de disciplina, de norma, de regra. Colocar acima da graça de Deus qualquer conhecimento humano, prestígio. Colocar acima da graça de Deus qualquer espécie de disciplina. Repito, tudo isso vivido de modo equilibrado e correto nos ajuda a ser santos também. Não determina a nossa santidade, mas nos ajuda a ser santos. Mas quando é vivido de modo excessivo, desequilibrado, obsessivo, isso retrata qualquer outra coisa, menos santidade. Menos santidade. Então esse neopelagianismo, onde as pessoas acabam acreditando que são capazes de salvar-se a si mesmas e que talvez a graça seja apenas uma ajuda e não determinante, está presente na cabeça de muitos do nosso tempo também, que o vivem de modo prático, através de suas obsessões. No que se refere ao gnosticismo, esse perigo também nos nossos tempos, nos diz o Papa. Quando alguém tem resposta para todas as perguntas, demonstra que não está no bom caminho. E é possível que seja um falso profeta, que usa a religião para o seu benefício, ao serviço das próprias lucubrações psicológicas e mentais. Deus nos supera infinitamente. É sempre uma surpresa, e não somos nós que determinamos a circunstância histórica em que o encontramos, já que não dependem de nós o tempo, nem o lugar, nem a modalidade do encontro. Quem quer tudo claro e seguro, pretende dominar a transcendência de Deus. No que respeita ao pelagianismo atual, ou neopelagianismo, ou semi-pelagianismo, diz o Papa, quem se conforma a esta mentalidade pelagiana ou semi-pelagiana, embora fale da graça de Deus com discursos edulcorados, no fundo só confia nas suas próprias forças e sente-se superior aos outros por cumprir determinadas normas ou por ser irredutivelmente fiel a um certo estilo católico. Quando alguns deles se dirigem aos frágeis, dizendo-lhes que se pode tudo com a graça de Deus, basicamente costumam transmitir a ideia de que tudo se pode com a vontade humana, como se esta fosse algo puro, perfeito, onipotente, a que se acrescenta a graça. Pretende-se ignorar que nem todos podem tudo, e que nesta vida as fragilidades humanas não são curadas completamente de uma vez por todas pela graça. Em todo caso, como ensinava Santo Agostinho, Deus convida-te a fazer o que podes e a pedir o que não podes. Ou então a dizer humildemente ao Senhor, dai-me o que me ordenas e ordenai-me o que quiserdes. E assim, finaliza o 2º capítulo o Papa dizendo, por outras palavras, no meio da densa selva de preceitos e prescrições, Jesus abre uma brecha que permite vislumbrar 2 rostos, o do Pai e o do irmão. Não nos dá mais 2 fórmulas ou 2 preceitos,
entrega-nos 2 rostos. Ou melhor, um só. O de Deus que se reflete em muitos. Porque em cada irmão, especialmente nos mais pequenos, frágil, inerme e necessitado, está presente a própria imagem de Deus. De fato, será com os descartados desta humanidade vulnerável que no fim dos tempos o Senhor plasmará a sua última obra de arte. Pois, o que é que resta? O que é que tem valor na vida? Quais são as riquezas que não desaparecem? Seguramente 2. O Senhor e o próximo. Essas 2 riquezas não desaparecem. Sem dúvida nenhuma, irmão ou irmã, se nós tivermos essas 2 riquezas em grande valor na nossa vida, Deus e o próximo, nós estamos no caminho da santidade e já estamos vivendo para gozá-la de modo pleno na eternidade. E assim nós terminamos esse primeiro momento da nossa reflexão sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, Gaudete et Exultate. Vimos aqui um resumo das diferenças que existem, os mais diversos gêneros que existem nos documentos pontifícios, e em seguida iniciamos a nossa leitura desse documento do Papa Francisco. Vimos de modo bastante resumido o primeiro capítulo, cujo título é A Chamada à Santidade, e depois nos aproximamos também do segundo capítulo dessa exortação apostólica, intitulado 2 inimigos sutis da santidade. Vamos continuar a nossa reflexão, o nosso resumo dessa exortação apostólica num segundo momento. Aguardem. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará, que respeito para com Deus, que luta devemos travar no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em